Oi, gente! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a intolerância à lactose. Então, algo super moderno, né? Tá todo mundo falando e que gera um pouquinho de confusão na cabeça de todo mundo. Bom, primeira coisa, vamos separar bem as coisas. A intolerância à lactose, ela não é um problema alérgico. Quando a gente fala de alergia a leite, a gente está falando de proteína. É alergia à proteína do leite, que é a caseína e as outras proteínas que o leite tem. Quando a gente está falando de intolerância à lactose, o problema é um problema digestivo. A lactose, ela é o açúcar do leite. Então, a pessoa que tem intolerância à lactose é porque ela não produz suficiente lactase, que é a enzima que o nosso intestino produz, que é responsável pela digestão dessa lactose. Então, no quadro de intolerância à lactose, a gente não tem sintomas alérgicos, como problemas de pele, problemas respiratórios. Aqui, o problema é somente gastrointestinal. E isso é muito comum. Alguns bebês hoje a gente já sabe que algumas cólicas mais intensas são devidas à intolerância à lactose. Os estudos já mostraram que alguns bebês já apresentam, mas a grande maioria das pessoas, a partir dos 5 anos de idade, já começam a apresentar uma certa intolerância à lactose. Por quê? Porque nós somos os únicos mamíferos que deixamos de ser crianças e continuamos mamando. O leite faz parte da nossa alimentação para o resto da nossa vida. Então, com o passar do tempo, algumas pessoas sim, dependendo da quantidade e do tipo de leite ou derivado que ingere, começa a apresentar sintomas. E que sintomas seriam esses? Esses sintomas seriam dor abdominal, diarreia em alguns casos, muitos gases, distensão abdominal, flatulências, eructações. Então, são sintomas puramente gastrointestinais. E a lactose, gente, o que muita gente acha que não, está presente no leite de todos os mamíferos. Então, o leite materno, o leite de vaca, o leite de cabra, todos eles têm lactose. E o leite materno é um dos leites com a maior concentração de lactose, em torno de 7% dele tem lactose. Então, não adianta, por exemplo, a mamãe que está com o neném tendo cólica devido à intolerância à lactose fazer dieta de leite sem lactose, porque a lactose ela vai produzir independente da sua ingestão. Pronto. E aí, como é que eu sei que eu tenho ou não intolerância à lactose? Existem alguns testes no mercado, por exemplo, o sanguíneo, que é muito difícil, principalmente em criança, porque você tem que ingerir um líquido horrível e fazer várias coletas de sangue para poder avaliar essa intolerância. Existe um dos melhores testes, que é o teste de expiração de H2, que é um gás que se elimina quando a lactose não está bem digerida no intestino, mas você não precisa exatamente de fazer exame, você pode fazer o teste dietético. Como funciona isso? Você fica 2 semanas sem ingerir nenhum produto que contenha lactose. Após esse período, você volta a ingerir. Se você perceber que durante essas 2 semanas você ficou bem, tranquilo, sem nenhum sintoma, e com a reintrodução da lactose você voltou a ter sintomas, pronto, você pode fechar o seu diagnóstico aí de intolerância à lactose. E a partir deste momento, você vai começar a se testar, porque cada pessoa tem o seu limite. Tem pessoas que conseguem, por exemplo, manter uma dieta com leite zero lactose, mas conseguem comer bolo, pão de queijo e alguns outros alimentos que contêm leite e seus derivados. Então, você vai se testando para conhecer o limite do seu corpo, para saber qual é a quantidade de lactose que você vai conseguir ingerir sem ter nenhum sintoma. Bom, então agora nós vamos começar uma série falando um pouquinho sobre leite, esse vídeo agora sobre a intolerância à lactose, e no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a alergia, a diferença entre um quadro e outro. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha tirado algumas dúvidas. Se vocês tiverem alguma sugestão, pode estar postando lá no Instagram, no Facebook, que a gente vai estar tentando atender. E se gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal. Tchau, tchau!